Eu não quero relacionar os europeus com o diabo, mas eles vieram pra cá pra roubar, matar e destruir, gente. Esse negócio que eles vieram aqui, salvar a gente, civilizar a gente. Meu irmão, em 1492, os europeus chegaram na América, com Cristóvão Colombo. Mas em 1492, o que estava acontecendo na Espanha? Eles estavam retirando o último califado. Eles estavam expulsando os árabes. Uma galera que contribuiu durante 700 anos. Vocês já foram pro sul da Espanha? O sul da Espanha é árabe, cara. Os califados viviam até ali. O mundo árabe era extremamente forte na Península Ibérica. Então, olha a mentalidade que o europeu vem pra cá. Ele vem com a mentalidade de que o diferente de mim tem que ser o quê? Inferior. No fim do século XV, o califado de Granada estava sendo conquistado ali na Espanha. E o sociólogo porto-riquenho Ramon Grossfogel vai colocar em jogo uma coisa muito interessante. Porque o califado de Granada, quando ele foi conquistado, ali aconteceu um genocídio étnico e um epistemicídio. De duas formas. Primeiro, expulsando judeus e muçulmanos da região, matando eles, genocidando, ou fazendo com que os permanecentes tivessem que se converter ao cristianismo e, portanto, abandonar sua cultura e sua fé. Oi, meu nome é Vinícius Siqueira, eu sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e esse cara que falou no início do vídeo é o Parla. E se você mora em São Paulo, vá à Pinacoteca e deixe ele te guiar pelas obras da Pinacoteca, porque ele é sensacional. Grossfogel vai dizer que esse momento, ele talvez seja um marco de um momento anterior ao racismo propriamente europeu contra as pessoas do sul global. Porque ele vai dizer que é nessa expulsão em que a pureza de sangue é colocada em jogo para se entender quem é o religioso de verdade e quem é religioso de um Deus errado. Só que o Grossfogel vai falar que nessa separação do religioso do Deus certo e do religioso do Deus errado, ainda havia, na possibilidade de conversão, a integração social, ou seja, o judeu que foi convertido para cristão, ele poderia se integrar e tudo bem. Ainda não era questionada a humanidade desta pessoa que estava num processo de epistemicídio, ou seja, ainda se via uma humanidade possível ali. O argumento da pureza de sangue, ele demarcava uma divisão, ele fazia com que a disputa existente entre cristianismo, islamismo e judaísmo tomasse rumos diferentes, étnicos, mas não anulava a humanidade ainda das pessoas que estavam em confronto. Este, por Grossfogel, foi o primeiro dos 4 grandes genocídios e epistemicídios que a Europa praticou no século XVI, fim do século XV, para se colocar, para arrogar para si um privilégio epistêmico, ou seja, para arrogar para si a produção legítima do conhecimento que pode ser universalizado. O segundo aconteceu nas Américas, quando houve até mesmo uma discussão para saber se indígenas tinham ou não alma. E enquanto não foi resolvido se tinham ou não alma, eles poderiam ser escravizados. Depois de que se entendeu que talvez poderia ter sim uma alma, aí eles pararam de ser considerados como meros objetos. O terceiro genocídio e epistemicídio aconteceu na colonização de África. E ali não teve discussão. Ali, no ponto de vista europeu, negros não tinham alma, e esses sim poderiam ser objetos. E o quarto genocídio e epistemicídio foi com a morte das mulheres na própria Europa, com uma justificativa absurda de bruxaria. Esses 4 genocídios e epistemicídios, ou seja, genocídio, matar mesmo, e epistemicídio, fazer com que a pessoa abdicasse da sua cultura, do seu modo de viver e do seu modo de entender a realidade. Isso tudo conseguiu colocar para jogo algo que até hoje é dominante, que é um privilégio epistemológico, epistêmico, aliás, é a palavra usada pelo Grossfogel, que o homem branco europeu tem sobre a produção de conhecimento, sobre as relações de poder globais e principalmente sobre a possibilidade de universalizar o seu ser, de se considerar um ser universal. Sabe o que isso quer dizer? Que o processo que fez com que no presente a gente tivesse um centro de produção de conhecimento na Europa e depois mais tarde nos Estados Unidos, isso não foi algo que nasceu do mérito da Europa. Se tem um mérito, esse é um mérito cruel. Se tem um mérito, esse é um mérito um pouco irônico, que é o mérito do genocídio, que é a eficiência militar para genocídio.
a eficiência militar para epistemicídio, para retirar dos sujeitos dominados aquilo que é deles e os transformar em outras pessoas, em uma parte integrada da metrópole, ou em objetos da metrópole. A dominação europeia na produção de conhecimento, na ética, na proposta religiosa sobre o mundo, no Ocidente, isso tudo não aconteceu meramente através do convencimento, e muito menos porque eles eram tão legais que, bom, sobrou ser cristão. Aconteceu através de morte e aconteceu através de destruição da maneira de se entender a realidade dos povos colonizados. Tudo bem?